A teoria de que o Bug seria filho do Rox de Shebeck foi oficialmente pro espaço no capítulo 1154. Salve galera, sejam bem-vindos de volta ao Amados Piratas com Red. É simplesmente inacreditável que o Oda escondeu o rosto do Rox esse tempo todo só porque ele se parece com um figurão do mundo dos piratas. E como muita gente já tinha previsto, só mesmo assim para manter esse segredo até agora. E aí, tão curiosos para saber com quem ele se parece, né? Calma que logo a gente chega lá, não precisa se afobar. O capítulo 1154 ainda continua com mais flashbacks revelando as tragédias que cercam a vida do Loki. Achou que já estava pesado? Pois segura essa. O Loki também sofreu maus tratos durante a infância. Enquanto a Yamato só ficava acorrentada e passava fome, o Loki apanhava mesmo, meus amigos. Foi o auge da desgraça. Mas quem é que agredia o Loki? Do lado de Elbaf, o rei Harold passou a chamar bastante atenção depois de um encontro em Maria Joás, tipo o que aconteceu com Sanji. A impressão que ele deixou por lá foi marcante, e você já deve estar se perguntando, por que esses personagens tão importantes estavam todos reunidos em Joy Boy Land? Bem, o Shanks já era conhecido por ser da família Figaland, algo que só foi revelado depois que ele entrou pro bando do Roger. E ele foi até Maria Joás com a intenção de quebrar as barreiras comerciais impostas pelo governo mundial. Já o Rox é um caso ainda mais insano. Não só apareceu na Terra Sagrada, como ainda cometeu um crime tão absurdo que só alguém com um poder em nível completamente insano seria capaz. Mas calma que eu não vou enrolar vocês mais não. Bora direto pros spoilers confirmados do capítulo 1154 que tá quente demais. E antes, eu aposto que você aí já tá com a sua xícara de café na mão, né? Então bora mergulhar de vez nos spoilers oficiais do capítulo 1154. O capítulo traz 9 pontos importantes e aqui vão eles. Primeiro de tudo, o título desse capítulo é Impossível de Morrer. Pesado, hein? 2. A história de Yamato continua no volume 38. Após encontrar Okiko e Otsuru, Yamato é levada até um herói com origens no West Blue, mas que cresceu em Ringo. Parece que esse personagem novo vai abrir espaço para tramas que se conectam com o futuro. Tô muito curioso para ver o rosto desse herói de Ringo e saber que história ele vai trazer. 3. Teremos um novo flashback de 63 anos atrás, quando durante o festival do solstício de inverno, algo desandou. Uma entidade enlouqueceu e causou incêndios violentos, levando à queda de um dos Gorosei. A partir dali, desastres naturais começaram a atingir Elbaf como se fosse maldição. Incêndios, tempestades, colheitas fracassadas. Lembram da Camel? Ela tentou conter o caos sacrificando parte da sua alma para criar o que ficou conhecido como Pandora Flame. Ela até pediu bênçãos a Lili e foi viver isolada com um grupo de ovelhas longe das vilas. Essa atitude acalmou um pouco a população de Yazá, que estava prestes a colocar toda a culpa nela. Mas se não jogassem a culpa nela, jogariam em outra pessoa. E com a chegada da Ida e do Harudin, os aldeões encontraram um novo alvo ideal. A galera de Elbaf ainda carrega costumes ultrapassados, como a tal magia geográfica, uma crença pesada que atribui desgraças a supostos castigos divinos. Eles culpavam tudo que fosse estranho ou não nativo da terra deles, como a Ida e o Harudin. Mesmo depois de comemorarem o nascimento de Harudin, o preconceito continuou, e quando as coisas ficaram feias, os aldeões se voltaram com fúria contra mãe e filho. Na época, o rei Harald estava fora em uma viagem diplomática, mas por sorte, retornou a tempo de proteger sua esposa e seu filho. Ele sabia que os desastres naturais não eram culpa de ninguém, e sim mudanças climáticas. Junto com ele, retornaram também alguns estudiosos de outras nações, especialistas em clima, para ajudar o reino dos gigantes. Infelizmente, a rainha Ida adoeceu gravemente após dar à luz ao Loki, e faleceu pouco tempo depois. Harald ficou arrasado, e Ida, sentindo que sua presença só trazia tristeza ao povo de Yas, decidiu se exilar. Ela foi morar numa ilha distante, chamada Ilha das Almas, onde abriu uma taverna e passou a viver por lá. Quem assumiu seu lugar foi Mato, e a vida no reino seguiu tranquila por um tempo. Em outro flashback, agora de 56 anos atrás, o rei Harald decide ir a Maria Joás participar da Cúpula Mundial de Leveling. Mas o governo mundial negou sua entrada, rejeitando a presença de gigantes na reunião. Harald voltou decepcionado para Yas, conversou com o ancião Jaru e iniciou um projeto chamado Galila, que lembra um pouco a Galela Company, que o Icebug criou em Water 7, mas nessa época era só uma ideia inicial. O rei Harald revelou que ouviu rumores de que o governo mundial tentou capturar os construtores de navios da organização Galila, que na verdade eram gigantes, e não só gigantes normais, mas gigantes ancestrais. Antes disso, já sabíamos que os gigantes eram mestres na arte da construção naval. Por isso o governo provavelmente queria impedir que eles ajudassem o mundo a construir navios de qualidade suprema. Além disso, a captura dos gigantes também tinha outra função: alimentar os experimentos de clonagem conduzidos pelo Vegapunk em Punk Hazard, os mesmos que ele próprio já considerou um fracasso. Aliás, vimos claramente que vários gigantes estavam congelados por lá, né?
Isso mostra como o governo está cada vez mais manipulando e se infiltrando no mundo dos gigantes, com interesses bem obscuros. Desde que os gigantes passaram a ter uma relação mais amistosa com os humanos, o governo só fez apertar ainda mais o cerco, apesar das reformas iniciadas pelo rei Harald. Seguindo, temos o ponto 6, o trágico destino do príncipe Loki. Depois da morte de sua mãe Ida, ele foi adotado pela irmã da rainha, mas como era de se esperar, se a irmã era supersticiosa, imagina a outra. A vida do garoto virou um verdadeiro inferno. Aparentemente, a nova tutora deveria cuidar com carinho do Loki, principalmente no momento em que o rei Harald estava ausente, tentando reconstruir o país. Mas ela fez justamente o contrário, abusou cruelmente do garoto, física e emocionalmente. É revoltante. Loki foi abandonado por quem devia protegê-lo e torturado por quem devia amá-lo. Isso fez com que ele crescesse com um vazio profundo, acreditando que nunca foi amado por sua terra natal. Sétimo ponto. 48 anos atrás, ainda criança, Loki liberou animais selvagens em algumas vilas. Na cabeça dele era só uma brincadeira de criança, mas isso acabou colocando a vida de muitos moradores em risco. Durante esse caos, Loki avistou Haraldin e seus 4 amigos, Tenzin, Get, Gobot e Rock. Eles enfrentaram os monstros juntos, como um verdadeiro time de guerreiros. Foi aí que o Loki se deu conta de que ele era extremamente sozinho, não tinha nenhum amigo em quem pudesse confiar. Sonhava em ter companheiros como aqueles, mas ninguém se aproximava dele, já que era considerado um garoto amaldiçoado. E é nesse momento que o bando do Rox aparece na entrada da Ilha da Alma. Dá pra ver o navio chegando, mas ainda não é possível identificar quem está a bordo. O comandante Rox pergunta se o rei Harald está em casa. Essa visita inesperada mexe com a cabeça do Loki, e ele começa a se interessar pelo bando. Aquele flashback que vimos antes, mostrando o Loki querendo se juntar a eles, na verdade aconteceu há 48 anos, não 40 como se pensava. Rox deixou claro que não foi ali para conversar com um pirralho de nariz escorrendo, mas sim para encontrar o rei Harald. Oitavo ponto, temos mais um flashback, agora se passando 56 anos atrás. Durante uma reunião da Cúpula Mundial, Rox e o rei Harald se encontraram casualmente. Esse momento deixou uma forte impressão em Rox. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu, mas depois disso, Rox foi considerado um criminoso perigoso, acusado de assassinar um almirante da marinha. Só de imaginar isso já arrepia. Afinal, um almirante é um dos níveis mais altos de poder em toda a marinha. Nem mesmo um Yonko teria facilidade em vencê-lo num combate direto, mas o Rox conseguiu. Isso nos faz pensar, quão forte esse cara realmente era. Com certeza, acima do nível de um almirante, e talvez com uma origem especial. Será que ele fazia parte da realeza? Ou talvez fosse um Tenryubito, um membro do governo mundial, ou até mesmo um ex-oficial da marinha? E por fim, chegamos ao 9º ponto. O visual do Rox finalmente foi mostrado, deixando de ser aquela silhueta misteriosa de sempre. Ele tem um cabelo longo, dividido em 2 cores, lembrando bastante o Barba Negra. Aliás, para que esconder mais? Foi confirmado. Rox é o pai biológico do Marshal de Teach, o próprio Barba Negra. Agora você deve estar se perguntando, ué, mas o sobrenome do Rox de Shebeck e o do Barba Negra é Teach. Como isso bate? Pode ser que a história do Barba Negra seja parecida com a do Ace, que nasceu de um pirata infame e carregou esse legado. Atualmente, Barba Negra tem 40 anos. Já sabemos que, 48 anos atrás, Rox apareceu em Elbaf com seu bando. Então sim, é totalmente possível que Teach tenha sido abandonado ou deixado para trás por Rox. E mais, dizem que 38 anos atrás, Rox deixou o pequeno Teach em algum lugar, e o garoto foi parar em uma ilha quando tinha apenas 2 anos. Outra dúvida é, por que o Barba Branca nunca percebeu a semelhança física entre Teach e o lendário Rox? Eles passaram décadas juntos no mesmo navio. Muitas perguntas ainda estão no ar, e vamos explorar tudo isso nos próximos vídeos. Mas uma coisa é certa, o Bug Nariz Vermelho não é filho do Rox. O Rox era um monstro em combate, com 2 haki do rei tão poderosos que até o Kaido respeitava. Ele era capaz de destruir até mesmo um almirante com facilidade. Essas foram as informações mais importantes dos spoilers do capítulo 1154. Vou continuar atualizando vocês com todos os dados nos próximos vídeos. E é isso, meus akamas, mais um vídeo cabuloso pra conta e como sempre, vocês são brabos demais. Quero mandar um salve especial pra galera que colou nos comentários do último vídeo e mandou teoria melhor que muita pauta de reunião do Gorosei, viu? Tamo junto de coração, Puro Senpai, Akinori, Cândida, MT Cortez, Maria Eduarda, Fio, Pedro Cândido e o lendário Rei dos Piratas. Vocês são um verdadeiro tesouro de Left Tales sem meme. E claro, meu muito obrigado também a todo mundo que assistiu até o fim, deixou o like, compartilhou ou só deu aquela passada marota.
Vocês são a energia que mantém o Sunny navegando, rapaziada. Já sabe, né? Se tiver teoria, dúvida ou só quiser jogar uma ideia louca, os comentários estão aí pra isso. Agora é só esperar que no próximo vídeo a gente vai mergulhar mais fundo nesse mar de loucura que é o One Piece. Tamo junto e até a próxima.